tudo bem? Eu sou a Lê Monteiro de Castro, sou jornalista, sou doutoranda em Ciências Sociais pela PUC-Rio, pesquiso mulher e poder e essa correlação, também pesquiso gestão feminina na política e sou consultora de oratória para mulheres. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do Pyongyi, sabe? Lembra? Pyongyi! O Pyong participou do Big Brother anteriormente, ele é um hipnólogo e também um youtuber, produtor de conteúdo há muito tempo, entrou como camarote, como uma pessoa conhecida e a partir dali a narrativa dele tornou-se não só conhecida, a partir dali a narrativa dele tornou-se não só conhecida dentro do nicho dele, dentro do espaço dele na internet, como também para o Brasil todo. Quando você entra num grande reality show, realmente tudo que você faz ali passa a ser conhecido, reconhecido, o seu perfil, o seu rosto e as suas atitudes são julgadas o tempo todo. Ele, quando participou do Big Brother Brasil, já entrou causando uma certa polêmica. Ele entrou, tô rindo, mas é de nervoso, com toda certeza. Ele entrou quando a mulher dele estava grávida ali, a Sami, o nome dela, e chegou um momento que, com certeza, se ele não saísse na primeira semana, provavelmente ele nem iria acompanhar o parto do filho dele e conhecer logo o filho dele, o primeiro filho. Não que se fosse o segundo, estava tudo bem. Algo que já causou uma certa polêmica na internet, mas a mulher dele e ele mesmo comentou que era algo decidido entre eles, algo definido por eles. E eles chegaram a um comum acordo. Por isso não seria de alguma maneira uma relação abusiva, autoritária, porque ele não impôs isso a ninguém. Isso foi combinado entre eles. E agora, novamente, ele está aí nos holofotes, porque foi participar de um outro programa, um outro reality que é da Record. Não porque é da Record. Ele foi participar de um reality chamado A Ilha, que eu não sei explicar muito bem qual é a procedência, o que faz exatamente. Eu sei que tem algumas provas, meio parecido com o No Limite, e é um reality, mas que assim, as pessoas ficam numa casa, em algo assim, todas se relacionando ali. E já houve uma especulação e o próprio diretor do programa, o Carelli, divulgou uma imagem que mostra o Pyong provavelmente traindo a mulher dele, a esposa dele, que é a mãe daquele filho pequeno do Big Brother, da época do Big Brother, com uma outra mulher, com uma mulher que também participou de outros realities, a argentina Antonella. E aí, gente, como sempre, a polêmica cresceu na internet. Acho legal crescer polêmica. Primeiro, se o tema está sendo debatido e a polêmica cresceu, já é algo grandioso, na minha opinião. Porque a gente está começando a refletir o papel das mulheres nas coisas. Antigamente, os seus avós, conversa com eles, até com seus pais. O homem trair a mulher era assim, normal, já espere por isso. Era básico. Ele é homem, ele tem as necessidades dele, como se o homem fosse um monstro movido a sexo e que precisa pegar todo mundo, como se fosse uma necessidade biológica do homem. Essa questão do biológico, guarda essa palavra, também é muito importante pra gente refletir sobre isso. E a mulher já é vista com outros olhos. A mulher é imaculada, é a mãe, é o cuidado da família, é a pessoa responsável por outras coisas. Então, muito se pensava nesse sentido, de que a mãe, a mulher, ela não necessariamente vai ser uma pessoa sensual e etc. E quem vai suprir essas necessidades biológicas desse homem, sexuais, seriam outras mulheres na rua. E isso era normal, mulheres aceitando. Claro que com sofrimento, mas assim, isso é coisa de homem, não se preocupa, era mais aceito. Tô falando normal no sentido de que isso era aceito, tá? Beleza. Só que estamos em outros tempos, eu acho ótimo e maravilhoso que isso gera uma polêmica, que as mulheres estão empoderadas, estão no mercado de trabalho, o índice de feminicídio ainda é muito grande, tem muita coisa pra gente resolver, o machismo ainda está aí, mas pelo menos a gente fala sobre, pensa, reflete e tenta mudar essa ordem social. Acho que isso são as questões mais relevantes da gente realmente falar.
E nesse contexto, uma pessoa famosa, mais do que nunca, vai ter aí muita polêmica atrelada. E acabou que a Sammy agora terminou o casamento com ele. Quando isso aconteceu, outras questões foram resgatadas lá daquele Big Brother. Entrou no reality show e muitas vezes essas pessoas falam: você entra no Big Brother e você é muito julgado. Amigo, se você foi pro reality show, não que a pessoa tenha que ser cancelada, humilhada, longe de mim achar isso bom. Mas você tá ali pra ser julgado. Pelo público, pra quem tá em casa, etc. Pra ganhar muito dinheiro, mas pra ser julgado. Pode ter certeza. Pra fazer muita fama. Pra ter muita gente te amando, te adorando. Mas também pra ser julgado. Não é somente pra ganhar seguidores. Lembre-se disso. E, dando seguimento a essa historinha, essa fofoquinha, nisso começaram a debater, inclusive um dos caras, que eu nem queria citar o nome dele, será que é possível? Vou só jogar rapidinho aí o print do Twitter dele, do Vucu Vucu que teve, da confusão, pra não dar palco pra macho escroto. Não queria usar esse termo não, mas foi o termo usado lá. E eu acho que fez mais que bem. Porque os homens entraram num plano, mega plano, super inteligente, que eu não consigo entender como uma pessoa entra num plano de convivência que não faz sentido pra cancelar alguém lá dentro e o público tá assistindo, gente. E acha que isso vai dar certo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pra separar as mulheres e pra queimá-las com o público aqui fora, pra queimar o filme delas. E este plano seria o seguinte, que alguns desses meninos começassem a se aproximar de meninas que tinham um relacionamento aqui fora e que eram famosas, conhecidas, para que isso pegasse mal, para que elas cedessem de alguma maneira e a partir daí começar a queimar o filme. E aí alguns dos meninos realmente começaram a se aproximar de uma, outro de outra, assim foi. E a Boca Rosa aconteceu isso de verdade com ela, no fim das contas, mesmo quando elas descobriram o plano. O Guilherme Napolitano, pelo plano ou pela vontade dele, se aproximou muito dela, ela gostou muito dele e talvez já não estava muito afim do relacionamento dela aqui fora e ela não ficou com ele, mas quase. E assim, não tô dizendo que ela tá certa e o Pyong tá errado porque ela é mulher, ninguém disse isso. Só que ela foi bem queimada aqui fora, o filme dela foi bem, na época, super cancelada. E o plano dos meninos até certo ponto deu certo, só que a Marcela juntou com outras meninas, Gisele, Manu, Gavassi, dentre outras lá, várias delas, a própria Thelma, que é a campeã, e contaram esse plano, porque elas não estavam aguentando segurar essa história escrota. E aí elas contaram esse plano, a Boca Rosa, e algumas delas até não acreditaram na hora, tá? Demoraram a acreditar, o que também tudo bem. Você tá ali, não tem como você acreditar em tudo, é difícil. Você não vê o que o público vê. E aí, a coisa foi assim, do nível que eles saíram só ladeira abaixo, só cancelamento pesado. Nem sei como tá a fama desse pessoal aqui fora, mas assim, virou o trio lá e as outras fadas sensatas. É muito complicado você dar um nome que remete à perfeição, à sensatez, para alguém, para um ser humano, para uma pessoa, qualquer pessoa. Pensa a pessoa mais sensata que você conhece, a sua mãe, é um amigo, ela vai errar, ela vai fazer umas coisas que não são tão legais assim, mas ao mesmo tempo é importante que a gente lembre que essas pessoas podem ser sensatas no momento e outros não, e todo mundo tá passível aí de erro. Só que essas meninas fizeram muita amizade com o Pyong Lee. Não sei se ele se aproveitou da situação de achar que a narrativa delas estava bombando ou se ele simplesmente teve afinidade. Não veio ao caso. Nisso, na época, o Pyong um dia bebeu todas e começou a assediar várias das meninas. Uma vez a Flyslane, outra vez foi a própria Marcela, que era amiga dele e que era do grupo das fadas sensatas. Aí agora, muito depois disso tudo, uma pandemia depois disso tudo, 2000 anos depois. Um desses, como eu falei, que eu não vou dar palco pra ele foi e começou a comentar algumas coisas no Twitter. Aí a Marcela foi responder em relação às fadas sensatas. E ele nem tinha citado ela. Aí ele começou a falar de hipocrisia, de que ele era macho escroto, mas o Pyong não era, porque era amigo delas, assediador, nananã, e por aí vai. E
ela falou algumas coisas que eu achei muito interessante, de não culpabilizar a vítima, que foi ela, no caso, quando ele assediou, e que realmente as pessoas erram no julgamento. Às vezes, quando você tem uma amizade, uma proximidade, você erra nesse julgamento. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes você tem um amigo, um colega, uma pessoa que você ama, que você acha maravilhosa, e essa pessoa tem atitudes machistas, racistas, homofóbicas que você discorda. E é muito difícil lidar com isso. Porque pessoas boas e do nosso convívio, que são legais com a gente, também podem não estar desconstruídas ou abertas a aprender. Isso acontece. E aí, mais uma vez, Pyong Lee está no debate, nesse sentido de que será que as fadas sensatas erraram? Será que essa forma de julgar ela serve só para quem não é meu amigo? Como que isso funciona? Como que a gente pode pensar sobre isso? E aí eu tô trazendo o debate para vocês, não tô dando uma resposta pronta, perfeita, porque eu não sou uma fada sensata e porque ninguém é, como eu disse. Acho que vocês concordam comigo mais do que nunca. Mas realmente é importante a gente olhar as atitudes machistas dos caras babacas e do Pyong Lee também, e de todos eles. E eu acho que com isso tudo, ainda teve também um debate se essa história era clickbait. Vou explicar o que significa. Clickbait é quando você, meio que como se eles tivessem criado esse conflitinho e criado essa historinha, que ele realmente não traiu, já estava combinado com a esposa, algo nesse sentido, para gerar um burburinho e ganhar seguidores, crescer. Mas eu acho assim, que se a esposa concordou e foi um clickbait, é bizarro, ele já perdeu vários seguidores. Acho bem assustador. Eu acredito que não seja, e além disso tudo, eu acho que o mais importante, o mais legal da gente observar é que não é mais aceito, que não é mais bem visto algo no sentido que você vai magoar uma mulher, diminuir o papel dela, diminuir quem ela é, porque a traição, de uma certa forma, atua nisso, que a mulher não é somente um objeto sexual, como a Antonella foi muito xingada, que foi a pessoa que provavelmente ficou com ele, e além disso, ela também não é um objeto de cama e mesa, uma esposa que tá ali para perdoar tudo. E essa naturalização, essa parte biológica, como eu falei no início, relacionada ao homem, de ser carnal, também é muito debatida na segunda onda do feminismo. Algumas autoras trazem isso, em relação muito à mulher também, de que achavam que a mulher era menos inteligente. A gente consegue trazer isso à tona para debater. Será que é bem assim? E uma ideia de abertura da sexualidade feminina debate sobre isso. Quero até muito falar de uma série que tá aí bombando, que eu não consegui assistir um episódio, que eu achei ridícula. Vocês vão entender, comentem qual série que vocês acham que é. Que fala muito de sexualidade feminina. Então realmente é legal a gente ver como todo mundo tá apoiando e vendo a atitude do Pyong como errada. Assim, ir lá xingar, perseguir o Pyong, não é o que deve ser feito, claro que não. Mas ao mesmo tempo é interessante como a sociedade hoje olha para a mulher de uma forma diferente. E quero aproveitar para lembrar que a Paula foi campeã do No Limite, um reality show que não bombou em nada, mas que ela foi bem diminuída pelos meninos, pelos homens. Os homens que estavam ali muitas vezes não davam a menor bola para o que ela falava e se achavam muito incríveis e fodas, e fortes e maravilhosos. E no final ela venceu. Eu amei. É também mais um indício de que as coisas estão mudando na nossa sociedade, que a gente vê um papel da mulher e a gente quer a mulher alcançando grandes lugares, que é a mulher sendo campeã, como foi no caso desse reality, que era também relacionado à força física, ao esforço e tudo mais. Então a gente olha para ela em outro lugar, não no lugar de uma esposa que aceita uma traição, mas no lugar de uma mulher que não merece sofrer qualquer tipo de violência física, psicológica, nenhum tipo de dano, e sim correr muito atrás dos seus sonhos. Eu acho que o recado caminha por esse lado aí, não julgando a sua avó que aceitou a traição em 1000 anos atrás. A gente está em um momento muito diferente, que as mudanças acontecem de forma muito repentina,
Eu acho que isso é positivo nesse aspecto. Você pode mostrar o vídeo pra ela também. Se você está no YouTube, por favor, se inscreva. Eu dei uma parada nos vídeos, mas estou retomando. Se você está no Instagram, no Facebook, você pode dar sua curtida e me seguir também. Você vai ajudar bastante para que eu continue produzindo conteúdos interessantes para vocês. Tchau, tchau!